Vai ter um momento lá, porque assim, eu comecei a falar e não terminei, né? Às 7h30 começa a reunião com supervisores e pastores. Às 8 horas começa o gruta. Às 20 horas começa o gruta. Você não deve atrasar, porque às 9 horas, às 21 horas, começa a reunião final dos supervisores com os seus líderes e, portanto, dos pastores também com seus líderes. Por enquanto, estamos nesse descompasso, mas daqui a algum tempo é de supervisores só, porque os pastores já terão se reunido com os seus supervisores antes. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, observe os prazos, pois os seus líderes também têm prazo. Outra coisa, não entreguem envelope em secretaria de estaca, não entregue na mão de pastor, não é para entregar, é para entregar no gruta. E se esquecer, não devia ter esquecido, mas se esqueceu, leva no gruta seguinte. Mas vai ficar esperando uma semana lá na minha casa? Você devia ter pensado nisso antes de esquecer. Então prioriza, coloca dentro da sua Bíblia, coloca dentro da sua bolsa, para que esteja lá. Dinheiro não pode ficar andando para lá e para cá, causa confusão. Amém? Tem que entregar o teu envelope lacrado, cola a boca dele, lacra ele, assina ele e entrega no gruta ele lacrado na mão do teu líder ou do teu supervisor, líder que eu estou dizendo, do teu pastor. Quarto, ao planejar algo maior na sua corda, às vezes você vai planejar que nem agora nós vamos ter lá na Zona Sul, amanhã, tem cordas que vão ter retiros. Com quem que eles têm que falar? Com os supervisores deles. Foi liberado? Pode fazer. Então ainda lá nós estamos pequenos ainda, temos poucas cordas. Então dá para a gente se enxerga, né? Então assim, vai ter confraternização amanhã, não vai ter reunião de corda à noite. Então algumas cordas, outras vão ter à noite e não vão ter confraternização de manhã. Mas tem corda que eu estou sabendo, vão se reunir 3, 4, 5 cordas num clube, por exemplo. Isso vai acontecer. Outras vão se reunir para almoçar juntos, vão ter um período de meditação e depois vão se reunir para almoçar juntos. Isso aí eles se arranjaram entre eles, por isso que eu não sei, porque é uma coisa que eles fizeram entre eles lá, eles estão liberados para fazer essas coisas. Então, ao planejar algo maior, como um retiro, mudança de local da reunião, ou a multiplicação propriamente dita, comunique com antecedência e decida junto com os seus supervisores, para não haver confusão. Tem que prestar conta. Nunca desista de ninguém. A maioria das pessoas se converte aos poucos, às vezes a gente quer resultados rápidos. Não desista de alguém, por alguém parecer retroceder. Crie um ambiente de liberdade e aceitação e a pessoa acabará se firmando. Não permita membros ociosos na sua corda. Se há alguém assim, desafie-o a mudar. Se resistir, exorte-o, seja firme e nunca desiste de fazer de cada discípulo um líder. Cada discípulo é um projeto em construção, não um modelo acabado. Por isso é normal termos irmãos que ficam desanimados entre nós. Conforte-os, seja sensível às suas dificuldades, eles logo passarão de desanimados a animadores. Tenha sempre uma palavra de ânimo, não permita que eles percam a esperança. Creia com eles, transmita empatia, exale coragem revigorante. Os irmãos mais fracos devem ser carregados pelos mais fortes. Deixa eu falar alguma coisa sobre esse negócio de palavra de ânimo. Eu lembro que quando eu comecei a pedalar com alguns irmãos, a hora que saía na estrada, os irmãos começavam a tremer, vinham as carretas passando. E quando você está de bicicleta num acostamento e passa aqueles bitrem a 100 por hora do teu lado, a sensação é muito estranha. Ele te carrega, ele te puxa. Quem já pedalou em estrada sabe disso. E aí alguns irmãos ficam assim: pastor, mas o senhor não tem medo? Pastor, é perigoso. Então eu sempre digo para eles: perigoso é viver. A gente morre sentado. Vamos para o pau, vai dar tudo certo. Jesus está com a gente, oramos e vamos embora. Amém, irmãos? E na corda é assim, o cara está mostrando medo, vamos para frente. Pastor, se o teu líder está mostrando medo, vamos para frente, vai dar tudo certo, porque Deus está conosco, amém? E porque isto glorifica a Deus. Inclusive hoje nós vamos mudar o final da nossa visão. Nós não vamos falar isso é só o começo, porque parece que está começando toda hora esse negócio, né? Hoje nós vamos falar porque isto glorifica ao Senhor, amém?
isso vai dar certo, eu serei bem-sucedido. Por quê? Porque isto glorifica o Senhor. Vamos dizer juntos? Nós seremos bem-sucedidos por quê? Porque isto glorifica o Senhor. Amém. Porque isso glorifica o Senhor. É por isso que vai dar certo. Deus está do nosso lado. Amém, amados? Então os irmãos mais fracos devem ser carregados pelos mais fortes. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Caro líder, você é um pastor na sua corda, uma pastora. Ame os seus discípulos a ponto de se doar por eles, como Jesus fez. Invista em relacionamentos. Enfatize um compartilhamento transparente na corda. O visitante pode ser tocado nessa hora. Testemunhos são muito importantes. Uma pesquisa feita com crentes que estão fora da igreja mostrou que 70% deles saíram da igreja porque sentiam que ninguém se importava com eles. O amor é a chave para ganhar, consolidar e edificar uma corda. Conhecer-se mutuamente e compartilhar as necessidades tem que ser alvo primordial das cordas. Nessa atmosfera de aconchego e amor, os visitantes são impactados. Nós estamos pedalando e tem um amigo pedalando com a gente. Ele ainda é amigo. Aí ontem um dos membros da pedalada falou assim, vai na igreja domingo. Ele falou, eu não. Por que não? Porque eu estou com medo de ir e ficar. É isso aí, tá vendo? Ele já está, irmãos, ele não sabe ainda, ele já foi. Se o medo é esse, ele gostou, você entendeu? Então ele já é. Então estimule os membros a se convidarem mutuamente para almoços, jantares, lanches nas casas uns dos outros, sem excluir ninguém. Não faz a turminha não, que aí você quebra a corda. Isso aumenta e estreita os vínculos. Lembra sempre de criar vínculos. Você já levou alguém para a igreja? Preste atenção no que eu vou falar. Você já levou alguém para a sua estaca? A pessoa se decidiu por Cristo lá e depois foi ser membro de uma outra igreja? Isso já aconteceu com você? Levanta a mão. Quando você perguntou para essa pessoa por que você foi parar na outra igreja, o que ela falou para você? Quase invariavelmente, eu tenho um amigo lá, meu parente é de lá. É isso ou não é? Quantos já passaram por isso? Levanta a mão. É isso aí, irmãos. É isso aí. Vínculos. Crie vínculos. Amém? Seja parceiro das pessoas. Outra questão, estabeleça um discipulador para cada novo convertido da sua corda. Isso ainda não, vai chegar lá em você, isso é o discipulado 1 a 1. Mas aí, vamos estabelecer as microcordas, que é 1 a 1. A hora que chegar, você vai saber como fazer, porque isso vai estar sendo falado no Gruta. Valorize o momento do lanche na sua corda, valorize o momento da comunhão, o momento do comes. Tem que ter, viu, irmão? Tem que ter, e tem que deixar todo mundo comer. E se a molecada apavora, começa a pegar tudo, converse com os pais para que os filhos sejam educados. Amém, queridos? Mas também tem um detalhe. Às vezes a sua corda está inserida num bairro pobre, onde as pessoas estão com fome. É verdade o que eu estou falando. Divida entre vocês o comes. Não precisa ser coisa... Tem gente que faz churrasco quase toda reunião. Para, irmão. Haja dinheiro. Pega umas bolachinhas aí, uns biscoitinhos, chazinho no frio, bota um suquinho, aquele suquinho, bota aquele pozinho lá que... Não sei, rapaz, tem uns pó que parece que fica grosso o suco, né? Aquilo lá parece que incha dentro. Deve inchar dentro da gente também, sei lá. Bota, dá sustância. Seja simples, cada um leva um pouquinho, faz aqueles bolinhos de chuva. Eu fui numa corda, irmãos, foi muito legal. O pessoal comprou aqueles biscoitos de polvilho. Era cada biscoitaço desse tamanho. E eu enfiava a cara. Aquilo virou uma festa. O que nós comemos de biscoito foi uma brincadeira. Foi muito legal. E tinha um chazinho. Pronto. Valorize a hora do lanche. Porque é nessa hora que muitas vezes acontece os vínculos. A gente se conversa, né? Olha, não é interessante ter um grupo grande, sem vidas transformadas.
Deixa eu dar um aviso para vocês. Qual a tendência agora? A tendência agora é só ter crente na corda. Vocês vão formar a corda, quem que vai estar lá? Os crentes. E crente gosta de assistir culto. E quando você fala para ele, vai multiplicar, ele já começa, mas por quê? Está tão bom assim? Então, irmãos, não é interessante ter grupos grandes sem vida transformada. A qualidade deve preceder a quantidade. Boa qualidade sempre dá lugar à multiplicação. Você tem que falar para essa crentaiada que tem que crescer. Leva eles no gruta, leva para os congressos para que eles cresçam. Estabeleça alvos. Se você ainda está mirando em nada, certamente acertará em cheio. Nada. Tem que estabelecer alvos, porque senão no final você vai falar assim, eu acho que nós acertamos alguma coisa. Nada, você acertou nisso. Líderes que conhecem o seu alvo multiplica de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. Então estabeleça alvos, espere grandes coisas de Deus e empenhe-se em fazer grandes coisas para Deus. 4 princípios para estabelecer alvos. Então preste atenção, grife aí, estabeleça alvos específicos, direcionados para datas, pessoas e números a serem alcançados. Quer dizer, quantas pessoas nós queremos? Até quando? Então até o mês tal, nós queremos ter aqui 20 pessoas. E na data tal, nós queremos multiplicar. E depois nós queremos multiplicar na outra data. Essas 2 cordas que estão sendo geradas aqui. Estabeleça as datas, alvos, números. Sonhe com esses alvos. Coloque diante de Deus, de maneira que passem a fazer parte de sua vida e impregnem-se em você. Anuncie esses alvos à sua corda, de maneira que todos possam sonhar, planejar e trabalhar juntos em prol das mesmas realizações. Faça os preparativos para alcançar os alvos. Quer dizer, quais as estratégias que você vai usar para alcançar os alvos? Nunca se esqueça, irmãos. Nunca se esqueça. Se vocês começarem a fazer eventos na corda, do jeito que a gente fazia na estaca, não vai funcionar. Por quê? Porque vai ser um crescimento sem vínculo. Você traz um monte de gente para a reunião, aquela reunião da corda, onde está tendo aquela celebração, ou vai ter aquele evangelismo, só que aquele monte de gente não tem vínculos. Quem que eu trago então, pastor? Os Natanaéis. Vocês lembram dos Natanaéis? Natanael 3, aqueles por quem você está orando, aqueles com quem você tem relacionamento, aqueles que você tem conversado com eles semanalmente pelo menos. Esses você traz. Os outros, se quiserem vir, amém também, mas tem que ter preferência, tem que ser assertivo, tem que ser intencional. E aí então funciona. Quem espera uma grande colheita, prepara os celeiros. Quem aguarda o nascimento de um bebê, prepara o berço. Eu me lembro de eu e a Beth pintando o quarto do Mateus. Lembra disso, bem? Lá em Cambé. Agora até me emocionei de lembrar. Eu pintei um quarto inteiro, pintei assim, desenhei, eu nunca fiz isso na minha vida, mas de empolgação, porque eu ia ter um filho, eu fiz um painel enorme na parede, pintei tudo. Depois que eu acabei, eu falei, gente, fui eu que fiz isso. Você vai, a hora que você terminar, você vai falar assim, eu participei desta bênção que Deus fez. Amém? Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Fique em pé, querido. Vamos orar a Deus? Vamos orar juntos? Hoje nós falamos sobre atitudes funcionais para um líder vencedor. Vamos orar juntos ao Senhor. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos. Diga para Jesus, Jesus, pode contar comigo, para pastorear o teu rebanho. Eu quero e eu vou ser um líder eficaz
coloca no meu coração, firma na minha mente e estabelece no meu espírito os teus princípios, os teus valores e as tuas ações, que eu seja, para a tua glória, envolvido pelo teu Espírito, que eu seja cheio do teu Espírito e que a tua glória se manifeste na minha vida e que todos possam ver, que todos possam ver que eu sou um líder vencedor e eficaz, que produzi muito fruto para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Por que você está aqui, meu amado? Qual é a tua missão? Onde tudo começa? Como contagiar este mundo? Quando você fará isso? Quanto você está comprometido com isto? Qual é a tua certeza? Agora me diga com toda a força, por quê? Isso glorifica o Senhor. As palmas para o Senhor. Amém. Dá um abraço no seu irmão e vá em paz em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja.